paz de Jesus Cristo seja com todos. Graças a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje é dia de estarmos na casa do Senhor para Ele aumentar a nossa fé. Para nós irmos de fé em fé até chegarmos ao céu, que é a carreira proposta. Cumprimento com a paz de Deus a todas as nossas visitas. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Deus é tão bom. Glória a Deus. Nos dá liberdade ao Espírito Santo nesta tarde. E nesta tarde temos um tema tão importante para nós falarmos. Um tema vital para a vida cristã, que é o perdão. Nós fomos perdoados, nós necessitamos de perdoar e nós necessitamos de ser perdoados pelos outros. Primeiro, nós fomos perdoados por Deus. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Para isso é necessário que os nossos pecados sejam perdoados, sejam esquecidos pelo Deus que fez os céus e a terra. Aquele que disse, haja, e houve luz. Glória a Deus. Vamos abrir em Romanos, capítulo 5. E há 2 semanas também abrimos aqui, Romanos capítulo 5, versículo 6. Aleluia. Romanos, carta escrita por Paulo na prisão em Roma, perto da morte. Paulo escreve o maior tratado teológico. Como é que eu sou salvo por Deus? Como é que isso se processa? Como é que eu sou justo aos olhos de Deus? É isso que fala a carta de Paulo aos Romanos. Romanos 5, versículo 6. E vamos ver quando é que Deus nos amou. Aleluia. Então, Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo homem bom alguém morra. Mas Deus prova o seu amor por nós em que Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. Porque se quando éramos inimigos fomos reconciliados por Deus, muito mais agora seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Irmãos, a pergunta é: quando é que Deus nos amou? Podes sentar. Quando é que Deus decidiu amar? E nesta tarde nós também vamos ver que o amor e o perdão são uma decisão, não são só sentimentos. Quando nós éramos fortes foi quando Deus nos amou? Não. Deus nos amou quando nós éramos fracos. Deus nos amou quando nós éramos ímpios. Versículo 6. Fracos. Ímpios. O que é ímpio? Ímpios são aqueles que não seguem a Deus. São aqueles que não temem a Deus. São aqueles que são injustos. São aqueles que não fazem a vontade de Deus. Quando a Bíblia chama alguém de ímpio, são aqueles que estão longe do Senhor Jesus. Mas Deus prova no versículo 8 o amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então éramos fracos, éramos ímpios, éramos pecadores. E no versículo 10 diz que nós éramos inimigos de Deus. Então Deus nos amou, Deus nos perdoou quando nós éramos ímpios, quando nós éramos fracos, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos. E muitas vezes nós olhamos para algumas pessoas e dizemos: ele não merece o meu perdão. Mas nós merecemos o perdão de Deus nesta situação terrível que nós estávamos. Éramos fracos,
éramos ímpios, éramos pecadores, éramos inimigos de Deus. E Deus decidiu nos amar. Então nós vemos que o perdão não é uma coisa merecida. É uma coisa que nós decidimos dar ao outro. Nós vemos que a nossa dívida para com Deus era impagável. Nós não tínhamos condições de pagar a nossa dívida a Deus. Irmãos, nós vemos que o perdão de Deus para nós foi uma decisão do Pai, executada pelo Filho na cruz. O Pai decidiu não poupar aquilo que Ele tinha de melhor. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Como não nos dará agora todas as coisas? Então o perdão é merecido, é uma decisão e também há uma necessidade. Nós necessitamos do perdão de Deus, porque se não formos perdoados por Deus, nunca vamos atingir o céu. Nunca estaremos com Cristo. Pereceremos para sempre no inferno. É verdade. Mas Deus decidiu não nos tratar segundo aquilo que nós éramos. E nós, na nossa autojustiça, muitas vezes tratamos o outro segundo aquilo que ele é. Segundo o erro que alguém cometeu, nós tratamos essa pessoa. Mas Deus nos tratou de forma imerecida. De forma decidida, enviou o seu Filho. E de forma necessária para a nossa vida, enviou o seu único Filho. E vejam como o perdão é vertical e é horizontal. E nós aí vemos a cruz de Cristo. E a primeira palavra que Jesus disse na cruz, Jesus disse 7 palavras na cruz. 7 frases. A primeira frase está em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. A primeira frase do filho que tinha sido esbordoado, que tinha sido torturado pelos romanos, que tinha sido zombado na vida dolorosa, que levou com os chicotes, a primeira frase foi: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A primeira frase da cruz é de perdão para nós, porque essa é a nossa grande necessidade. Nesta tarde nós vamos entender o que é o perdão. Vamos abrir alguns textos e vamos ver assim como Deus nos perdoou, nós temos que nos perdoar uns aos outros. Porque se nós não nos perdoarmos uns aos outros, o nosso Pai Celestial também não nos perdoará a nós. Vamos de forma breve fazer algumas considerações sobre o perdão. O perdão é cancelar uma dívida que foi criada que alguém não pode pagar. Mas tu podes decidir cancelar essa dívida. Tu podes dizer está pago, e aqui eu faço uma consideração muito importante. Há pessoas que dizem está perdoado, mas depois voltam a jogar em cara. Quando está perdoado, já está cancelado, já não é para jogar em cara. Já foi quitado, já foi pago. O perdão não é fácil. Fácil é falar aqui nesta tarde de perdão. É relativamente fácil. Mas perdoar não é fácil a partir do momento que temos uma pessoa para perdoar. Porque a pessoa que precisa de ser perdoada, ela, pela ferida que nos abriu, ela tornou-se nossa inimiga. Mas nós agora temos que nos reconciliar com ela, assim como o Filho nos reconciliou consigo mesmo. O Filho nos reconciliou com o Pai. E Ele disse, está pago naquela cruz, está consumado, tetelestai, está tudo pago. A dívida, que é enorme, está paga. O perdão, irmãos, não é esquecer. O perdão, porque nós não temos amnésia. Eu não consigo esquecer aquilo que alguém me faz.
O perdão é o sentir, lembrar sem sentir dor. O perdão é o lembrar daquilo que aconteceu, se eu voltar a viver aquela mágoa, se eu voltar a angustiar-me, se eu voltar a ter raiva daquela pessoa que me fez alguma coisa. Então o perdão é eu lembrar sem sentir dor. Irmãos, o perdão não é ficar em silêncio. Há pessoas que têm um problema com alguém e ficam em silêncio e não confrontam, mas a situação não está resolvida. Jesus disse, vai ao teu irmão e repreende-o, confronta-o, coloca-te ao lado dele para que haja a restauração da relação. Perdão não é ficar em silêncio, porque o tempo não vai apagar. O tempo só vai colocar uma crosta por cima da ferida que foi criada. Irmãos, precisamos de perdoar porque somos imperfeitos. Pessoas imperfeitas perdoam pessoas imperfeitas. Nós precisamos de perdoar porque estamos numa igreja imperfeita. Nós precisamos perdoar porque estamos numa família imperfeita. Nós precisamos perdoar porque o nosso trabalho é imperfeito. Nós precisamos perdoar porque a sociedade é profundamente imperfeita. Então o perdão é o reconhecimento de que o outro é imperfeito e eu decido perdoá-lo assim como Deus me perdoou a mim. Pessoas imperfeitas que reconhecem o perdão de Deus perdoam pessoas imperfeitas. Quando tu reconheces a dívida que te foi saldada por Cristo na cruz, então tu não tens razão para não perdoar o teu irmão. E Jesus vai contar uma parábola, uma história em Mateus 18, sobre um rei, 18 a partir do versículo 23, sobre um rei que vai chamar os seus servos para fazerem contas. E há um que devia 10.000 talentos. Um talento é 35 quilos de ouro. Agora imaginem 10.000 talentos. Aquele homem não tinha como pagar ao rei. E aqui o rei é Deus. É a figura de Deus. Não tinha como pagar, mas ele pediu misericórdia. Ele pediu compaixão. E o rei teve misericórdia e compaixão dele. E ele saiu perdoado da presença do rei. Mas quando ele encontrou um conservo que ele tinha emprestado 300 denários. 300 denários não era nada a comparar com 10.000 talentos. 300 denários eram 300 dias de trabalho. Mas 10.000 talentos são milhões de euros. Algo que aquele homem não queria pagar. Ele obrigou o outro a pagar os 300 denários. Quando o rei disse isto, viu isto, ele disse, servo mau, vais ser lançado nas trevas exteriores. Eu perdoei-te aquilo que tu não podias pagar e tu não podias cancelar a dívida ao teu irmão. E muitas vezes somos nós assim. Precisamos perdoar para que a nossa alma não adoeça, irmãos. Quando nós não perdoamos, nós estamos a criar uma raiz de amargura no nosso coração. Essa raiz vai brotando, vai cristalizando, vai ganhando altura até que chega um muro de inimizade brutal. Até que chega ao ódio, onde é impossível conviver. Onde é impossível sentar à mesa, onde é impossível trabalhar junto, onde é impossível olhar para a cara de alguém. Então nós não podemos deixar que o nosso coração adoeça pela falta de perdão. Precisamos perdoar porque nós precisamos reconhecer o perdão que nós recebemos de Deus. De facto, estamos constrangidos a perdoar aquele que nos ofende. No entanto, é importante nós fazermos uma ressalva aqui. Nós devemos perdoar o nosso irmão, mas o facto de nós estarmos constrangidos a perdoar o outro não significa que ele tem licença para nos ofender como quer, quando quer e às vezes que quer.
Porque todo pecado, toda ofensa vai ser punida. E Deus conhece os pensamentos dos homens, as suas ações, e o nosso Pai Celestial faz justiça. É por isso que em Mateus 18, a partir do versículo 15, nós vemos como é que uma ofensa deve ser tratada pela igreja. Primeiro, vai ter com o teu irmão, repreende. Se ele não te ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas para que tudo possa ficar confirmado pela palavra das testemunhas. Se ele não ouvir, diz à igreja. Se ele não ouvir a igreja, trata-o como um de fora. Então vemos que Deus falou-nos como é que nós devemos tratar o perdão dentro da igreja. Vemos os passos, como é que essa situação é para a igreja, dentro da igreja, porque o mundo lá fora não pensa como nós pensamos. Então nós já vimos que o perdão tem uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical. Mas porquê que nós devemos perdoar, irmãos? E agora vamos entrar no texto. É Colossenses capítulo 3, versículo 12. Porquê que eu devo perdoar? Eu já vi que Cristo morreu por mim. Eu já vi que a dívida eu não conseguia pagar. Mas agora Paulo vai nos esclarecer ainda mais. Porquê que eu devo perdoar os meus irmãos? Colossenses capítulo 3, versículo 12. E vamos ler dois, o 12 e o 13. E nós já estivemos aqui a falar sobre as virtudes cristãs e já lemos este texto. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vocês perdoam. Então, porquê que eu preciso, se eu sou cristão, porquê que eu preciso perdoar? Porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Revestidos, pois, como eleitos, santos e amados. Eu agora tenho um novo caráter. Todos aqueles que dizem sim a Jesus, que são transformados pela sua palavra e pelo seu Espírito, eles passam a ter uma nova mente, eles passam a ter um novo caráter, o Espírito de Deus passa a habitar neles e eles passam a ser eleitos, santos e amados. Deus ama-nos, Deus separou-nos. Santos na Bíblia é separado para. Deus nos separou. Nós somos santos, amados e eleitos. Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Então, pela posição que nós atingimos agora em Cristo, nós estamos constrangidos a perdoar o nosso irmão. Mas Paulo também nos vai dizer que se houver queixas uns para com os outros, é natural haver queixas uns dos outros, porque nós somos pessoas imperfeitas. Então as queixas uns dos outros vai suscitar a necessidade de perdoar o outro. Então a posição que nós atingimos, as queixas que existem uns dos outros e por fim, vamos ver, assim como Deus vos perdoou, assim perdoem-se vocês uns aos outros. Assim como, vejam a comparação, já que Cristo te perdoou, então tu agora também estás constrangido a dar o perdão ao outro. Irmãos, quando nós perdoamos, nós nos tornamos semelhantes a Deus. Quem é que quer ser semelhante a Deus? Amém. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se nós vermos Efésios 5:1 e se virmos Efésios 4:32, Efésios 4:32 ele vai dizer: sede antes benignos e compassivos, e assim como Cristo vos perdoou, perdoem-se vocês mutuamente. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quando é que eu sou imitador de Deus?
quando eu perdoo o meu irmão como Deus me perdoou a mim. E eu agora, como filho amado, deixo fluir o amor através de mim. Eu agora experimentei o amor de Deus, eu tornei-me um filho amado e eu exerço o perdão nos meus irmãos e eu torno-me semelhante a Deus. Amém. Então, à luz deste texto, nós já vimos aqui 4 coisas. Nós perdoamos pela nova natureza que nós atingimos. Esta natureza é uma excelsa, é uma sublime posição. Pelas queixas que nós temos uns dos outros e pelo facto de Deus me ter perdoado e também pelo facto do perdão me assemelhar a Deus. Agora vamos abrir em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. E vamos ver Pedro. Pedro gostava de falar. Pedro era um homem impetuoso. Deus mudou o seu nome. Jesus, ele era Simão, homem instável, e agora é Pedro, pequena pedra. E Pedro fez algumas perguntas a Jesus. Pedro fez algumas afirmações. E aqui Pedro vai chegar perto de Jesus e vai fazer uma pergunta que todos nós poderíamos fazer. Todos nós poderíamos fazer esta pergunta a Jesus. Aleluia. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe vou perdoar? Até 7. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, Pedro fez uma pergunta que todos nós faríamos. Se o meu irmão pecar contra mim, e vejam aqui o se é uma possibilidade muito forte. Irmão, há uma possibilidade muito forte de alguém dentro da igreja pecar contra si. É uma franca possibilidade. Por isso é melhor estares preparado em Cristo. Porque é uma franca possibilidade. E se isso acontecer, não atues como melinos. Com sensibilidades, tenta resolver o problema. Então Pedro perguntou: Mestre, até quantas vezes é que eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes, e aqui o número tem um simbolismo muito grande. 7 é o número da perfeição. Ok? Pedro estava a dizer: eu sou um super crente, eu até sou generoso, eu até sou capaz de perdoar o meu irmão até 7 vezes. Eu até estou acima dos outros. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei, eu darei a minha vida por ti. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vejam Pedro, e nós que deixámos todas as coisas, nós que deixámos tudo, o que é que queremos? Se Pedro era um homem impetuoso, era um homem que fazia perguntas e gostava de falar. E aqui Pedro, mais uma vez, está a mostrar generosidade. Os rabinos, naquela altura, diziam que devia-se perdoar até 3 vezes. Aquilo que estava homologado, aquilo que era preceito, eram os fariseus perdoavam até 3 vezes, à 4ª vez. Então Pedro, 3 mais 3 é 6, Pedro, como é perfeito, perdoava até 7. E Jesus, como era característica dele, o nosso Jesus é profundamente surpreendente, profundamente amoroso, e Jesus vai dizer: não te digo, Pedro, até 7, mas até 70 vezes 7. E 70 vezes 7 dá 490. Mas Jesus não estava a dizer 490. Jesus estava a dizer: tu tens que perdoar sempre que o teu irmão se arrepender. O teu perdão para o teu irmão é ilimitado. Ilimitado. Então, até que medida é que eu devo perdoar o meu irmão? De forma ilimitada, desde que ele se arrependa. Porque é dessa forma que Deus trata connosco. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a iniquidade. Mas a questão é que, se confessarmos os pecados, aquele que está em Cristo, ele já recebeu o perdão jurídico, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, se eu tenho paz com Deus, porquê que eu preciso me arrepender de pecados? Porque eu diariamente ainda peco. Assim como eu diariamente ainda peco, o meu irmão também pode pecar contra mim. Então eu já fui perdoado por Jesus, o perdão jurídico,
foi declarado como justo por Deus. Todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador é declarado como justo. E não há graus nisso. Ou és ou não és. Não há mais e menos justo. Ou és justo ou não és. Agora, santidade é outra coisa. Ou és mais santo ou és menos santo. Tu podes te separar ou não para o Senhor. Tu podes te consagrar ainda mais ao Senhor. Mas diante de Deus, tu ou és justo ou és injusto. Ou és ímpio ou és servo. Ou serves ou não serves. Então, mas nós agora ainda precisamos diariamente do perdão do nosso Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E vejam lá o que diz em Miqueias, capítulo 9, versículo 19. Capítulo 7, versículo 19. Miqueias diz assim: de novo tiveste compaixão de nós. Pisaste as nossas iniquidades e lançaste no mar do esquecimento os nossos pecados. Irmãos, Deus lançou no mar do esquecimento os nossos pecados. E Deus não volta a pescar ali. Deus não volta àquele sítio. Deus não volta a cobrar aquele pecado que já foi perdoado. Se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. Por que é que tu ainda te culpas pelo pecado que foi perdoado? Sim, tu fizeste coisas horríveis como eu. Mas Deus já perdoou. Deus já cancelou. Mas diariamente tu já és filho, mas tu ainda tens maus pensamentos. Tu já não estás debaixo do domínio do pecado, mas a presença do pecado ainda está em ti. Ouçam isto, irmãos, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles já não estão debaixo do domínio do pecado. O pecado já não nos deve dominar, mas a presença do pecado só será vencida no céu, quando nós formos semelhantes a Deus, quando nós formos semelhantes a Jesus Cristo, quando o nosso corpo corruptível se tornar um corpo incorruptível. Aleluia! Glória a Deus. Então Deus já mandou para o mar do esquecimento. Não te culpes por aquilo que já está perdoado. Isso também é muito importante quando nós falamos. Numa condenação há. E há pessoas que acordam à meia da noite pelo pecado que cometeram há 10 anos que já está perdoado. Mas tu tens que olhar para aquela pessoa e tu tens que dar o perdão àquela pessoa. Porque, curiosamente, o perdão tem maior efeito em quem perdoa do que naquele que é perdoado. Há pessoas que, por vezes, precisam de ser perdoadas, mas elas nem estão aí. Mas aquela falta de perdão que tu não deste ao outro causa em ti uma dor tremenda. Faz-te adoecer, faz-te tornar amargo. Pareces uma água amarga. Mas não, podes ser doce. É só uma questão de tu perdoares. E perdoar não é fácil. Quando alguém mata o nosso filho, é verdade. Mas se tu não perdoares, tu vais adoecer. Aleluia. Então nós agora vamos abrir em Lucas, capítulo 17, versículo 3. Lucas, capítulo 7, versículo 3. Até agora, nós já entendemos porque é que nós necessitamos perdoar. Depois entendemos até que medida, que é os 70 vezes 7 perdão ilimitado. E agora nós vamos ver os passos do perdão. E em Lucas 17 nós temos uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. Versículo 3. E é uma conversa muito interessante. Glória a Deus. Então Lucas 17, versículo 3. Lucas 17, versículo 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Vejam a primeira palavra de Jesus. Tenham cautela.
vigiem. Porque a questão dos conflitos entre pessoas são questões muito sensíveis. Nós não podemos tratar conflitos entre pessoas de ânimo leve. Irmão, eu perdoo porque eu sou uma pessoa muito boa. Se eu não fosse cristão, eu não te perdoava. Mas como eu estou em Cristo, eu perdoo. Cautela. Tu fizeste-me aquilo, mas eu vou decidir perdoar. Desta vez. Mas que seja a última vez. Cautela. Quando nós vamos tratar sensibilidades, questões entre pessoas, Jesus disse, tenham cautela. Não entrem de qualquer forma. Não falem de qualquer forma. Aprendam o momento certo para falar. Aprendam a forma certa para falar. Será que são vocês que devem falar? Cautela. É o que Jesus está a dizer aos discípulos. Se teu irmão pecar contra ti, é forte possibilidade. O teu irmão pode pecar contra ti. É uma possibilidade forte. Repreende-o. Mas aqui o repreende no português tem uma conotação muito forte. Mas o repreende no grego é coloca-te ao lado do teu irmão. Toma a iniciativa de falar com ele. Mas de forma sensível, de forma moderada. Coloca-te ao lado dele, não para fazeres autojustiça, não para dizeres eu não mereci que me fizesses aquilo, mas para restaurares o teu irmão. Porque o perdão é restaurador e é libertador. Então é para que a comunhão volte a existir. Quando não há perdão, o relacionamento, a comunhão, a intimidade é quebrada. E tu não perdoas e dizes eu perdoo, mas eu já não quero mais saber de ti. Nós muitas vezes somos assim. Eu perdoo-te, mas eu vou fazer que tu não existes. Isso não é perdão. O perdão é que Deus perdoou-nos. Mas Ele não nos perdoa só. Ele agora intercede por nós. Ele vive para nós. Trabalha por nós. Ou seja, Ele não nos disse eu perdoo-te, ficas aí, a minha ira já não está sobre ti, mas eu não quero saber nada da tua vida. Não. Diz lá em Romanos 5:9 e 5:10. Ele nos reconciliou, nós seremos salvos pela sua ira e Ele agora vive para nós. Que vida é esta? É Cristo assentado ao lado de Deus intercedendo por nós. Cristo intercede por nós, preocupa-se por nós. E há uma pessoa na terra que está em ti, que é o Espírito Santo, que também intercede por ti. Deus preocupa-se connosco e deu-nos um ajudador. Não nos perdoou só. Então é essa coisa de tu perdoares e esqueceres a pessoa, tu fazes delete. Isso não é bem perdão. Isso é apagares a pessoa. Glória a Deus. Então se ele se arrepender, se isto for sincero, perdoa-lhe. Aleluia. Então disseram, e depois Jesus vai dizer, se por 7 vezes no dia o teu irmão vier ter contigo e se arrepender, perdoa. Se o arrependimento for sincero, o irmão Ataíl está a olhar para a esposa. Mas a minha também me perdoa muitas vezes. 7 vezes no dia. Ou seja, mas não é o mesmo pecado, são pecados diferentes. Nós temos, pelo menos, fazer pecados diferentes. 7 vezes no dia. Mais uma vez um exagero. Mas um exagero para mostrar que o perdão não é limitado. Nós não devemos reter o perdão. Nós devemos dar o perdão ao outro. E vejam agora o versículo 5. Os discípulos foram muito sinceros. Vejam o que é que os discípulos vão dizer a Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé. O que é que os discípulos estão a dizer a Jesus? Nós não conseguimos. E isso é demasiado para mim. Então o meu irmão peca 7 vezes contra mim no dia, eu tenho que perdoar. Já não é até 7 vezes, mas é 70 vezes 7. O perdão é ilimitado. Eu não consigo isso. E nós às vezes temos que pedir ajuda a Deus para podermos perdoar alguém.
Nós, às vezes, pela nossa força, nós não conseguimos perdoar uma pessoa. Tem que ser algo sobrenatural a trabalhar no nosso coração. Tem que ser o Espírito Santo a quebrar a raiz da amargura. É verdade. Às vezes tem que ser Deus a trabalhar em nós. E se nós, os discípulos estavam a dizer, nós não conseguimos. Esse mandamento é demasiado grande para nós. É muito grande. Glória a Deus. Então nós agora vamos ver as consequências de nós não perdoarmos. E isto é muito sério. A vida cristã é muito séria. Se nós atendermos à Bíblia, e se formos fiéis à Bíblia, e se quisermos viver uma vida consagrada a Deus, isto não é de ânimo leve, mas não é impossível, porque nós já somos mais do que vencedores e ninguém nos pode separar de Cristo Jesus. Ouçam o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Ouviste o que foi dito aos antigos? Ou seja, Jesus aumentou a fasquia. Jesus aumentou a fasquia. Mas nós agora conseguimos porque o Espírito Santo habita em nós. É isso. Então, se nós não perdoarmos, as nossas orações não são ouvidas. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, ouça bem isto, as nossas orações não passam do teto. Lá em Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26, Jesus disse, se vocês estiverem a orar e se lembrarem que têm alguma coisa contra o vosso irmão, perdoem. Se tu estás a orar e te lembras que tens alguma coisa contra o teu irmão, perdoa. Para que o teu Pai Celestial também te perdoe. Lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, coabitai com entendimento com as vossas esposas, dando honra às vossas esposas, sabendo que elas são membros mais fracos, sabendo que elas são co-herdeiras da graça da vida convosco, para que as vossas orações não sejam impedidas. Quando nós não coabitamos com entendimento, quando não damos o primeiro lugar às nossas esposas, quando não perdoamos, as nossas orações não são ouvidas. Então, as nossas orações podem não ser ouvidas, não passar do teto, por nós estarmos mal com os nossos irmãos. O nosso culto não é aceite se nós não perdoarmos o nosso irmão. Se tu estiveres no altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai, reconcilia-te com ele, volta e oferece a oferta. É o que diz em Mateus 5:23. Então, se tu não perdoas, a tua oração não é ouvida. Se tu não perdoas, o teu culto não é aceito. Se nós não perdoamos, nós não podemos ser perdoados por Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A oração do Pai Nosso, Mateus 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Há uma cláusula. Perdoa as nossas dívidas, assim como. Claro que Deus perdoa as nossas dívidas. E nós, como filhos amados, nós agora outorgamos, nós damos o perdão ao outro, reconhecendo aquilo que Deus fez por nós. Se nós não perdoarmos, a nossa alma adoecerá, já vimos isso. Se nós não perdoarmos, seremos entregues aos flageladores e aos verdugos. Se nós não perdoarmos, o nosso destino é o inferno. Então, lições práticas acerca do perdão. Não procures o perdão de Deus em outra pessoa que não seja Cristo. Nenhum outro nome foi dado debaixo da terra pelo qual devemos crer. Este perdão de Deus encontra-se em Cristo. Assim como Deus vos perdoou em Cristo. Assim como Deus vos perdoou em Cristo. O perdão de Deus encontra-se exclusivamente em Jesus Cristo. Não há outra hipótese de tu deixares de ser inimigo, de tu deixares de ser fraco, de tu deixares de ser ímpio. Lembra-se do que nós vimos em Romanos? Inimigos, pecadores, fracos e ímpios,
Tu só deixas de ser aquilo que tu eras quando tu passas a ser uma nova massa em Cristo. Lição prática: perdoa porque foste perdoado. Não feches o perdão ao teu irmão. Não digas não. Toma a iniciativa. Vai. Fala com a pessoa. Não faças da falta de perdão uma fofoca. Há muitas pessoas que necessitam de perdoar, mas ao invés de irem ter com o seu irmão, elas dizem: tu sabes o que é que o fulano me fez? Epá, ele fez-me uma coisa mesmo má. Ou seja, eles criam uma intriga e envolvem outras pessoas ao invés de estarem a tratar o perdão. Ao invés de estarem a tratar o relacionamento, eles envolvem outras pessoas. Claro que há pessoas difíceis. E às vezes as pessoas difíceis somos nós. Já viram isso, irmãos? Há pessoas difíceis. E às vezes as pessoas difíceis somos nós. E nós nem nos apercebemos. Mas como há pessoas difíceis, nem sempre é possível de reconciliar. Nem sempre. Mas no teu coração tu tens que estar limpo. Porque o coração é o centro da nossa vida. Sobre todas as coisas guarda o teu coração. O coração é a mente. Porque da tua mente depende toda a tua vida. Então se a nossa alma estiver doente, os nossos pensamentos não vão ser bons. Os nossos pensamentos vão ser de culpa, vão ser de destruição, vão ser de tristeza, vão ser de amargura, vão ser de mágoa. Perdoa sinceramente, não só de boca. Irmãos, nós às vezes dizemos está perdoado, mas não está perdoado. Temos que perdoar sinceramente. Jesus disse: se do íntimo perdoarem os vossos irmãos. É necessário, Mateus 18:35, nós perdoarmos os nossos irmãos do íntimo. É sinceramente que nós temos que perdoar, não é só de boca. Nós temos que estar dispostos a sofrer o dano. Os irmãos estão dispostos para sofrer o dano. Estão dispostos para sair a perder. Nós, às vezes, para perdoarmos pessoas, é necessário sairmos a perder. E a Bíblia diz para dares a outra face. E nós, às vezes, temos que dar a outra face. Deus, para nos perdoar, Ele deu o melhor que Ele tinha. E nós, o que é que estamos dispostos a dar? Não é fácil, como eu disse no início. É muito difícil. Mas Deus tem a capacidade de nos ajudar. O objetivo é nós ganharmos o nosso irmão. O objetivo não é nós destruirmos o nosso irmão. O objetivo é trazê-lo de volta. Se ele não ouvir, ele automaticamente está excluído. Mas o objetivo é voltar ao relacionamento, voltar à comunhão. Concluindo, irmãos, o perdão é uma dádiva. Tu decides dar ao outro. É uma decisão porque não se baseia em sentimentos. Nós estamos habituados que tudo na nossa vida se baseia em sentimentos. Eu decido a cada dia amar a minha esposa. É uma decisão também. E essa decisão vai ter influência na minha atitude. E a atitude vai ter influência no comportamento. É uma decisão. Tu decides perdoar. Jesus decidiu vir ao mundo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória. Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma humana. Foi obediente à morte e morte de cruz. Foi uma decisão dele. O perdão é necessário para restaurarmos as relações. Glória a Deus. Eu vou para baixo e vamos orar e vamos pedir que Deus nos ajude. Glória a Deus.